A paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus. Estão felizes? Também estamos. Comemorando, esses 7 anos de vitória, de bênção. Muitas experiências nós acumulamos aqui, Até me lembrei um pouquinho o começo aqui, indo lá para o fundo, me lembrei um pouquinho do começo. Já tem um senhor ali sentado, ali no chão, com um cachorro, tal. Ali no hallzinho de entrada, vocês não viram? E no começo aqui a gente tinha algumas pessoas que vinham aqui, mas vinham endemoniadas. Muitas. Nós orávamos, expulsávamos, muitas pessoas saíram libertas. Como Deus quer libertar também nesta noite. Algumas pessoas vinham para brincar, não para receber a libertação. E Deus foi nos dando orientação para que administrasse toda essa situação. E graças a Deus, Deus nos alinhou e seguimos o nosso caminho. Amém? Estou feliz também porque há um ano atrás, há exatamente um ano, Ariane? Nessa data, eu estava ali na UTI. Mal. Mais de 60% do pulmão comprometido. Mas não vou dar o testemunho agora não, porque já está com data marcada. A Ariana sabe o que é, e outros irmãos. Mas quem ficar aqui, atento aqui, vai estar conosco aqui. Eu quero compartilhar esse testemunho. Mas há um ano atrás, pastor Júnior falou, olha, mês de novembro nós vamos ter sempre um convidado. Então eu sentei ali atrás com a minha esposa, aí ele me convidou, vem aqui na frente. Então me sinto convidado, e vocês se sentem aí como se tivesse um convidado aqui para ministrar. Sinto muito feliz, porque Deus tem aprovado. Às vezes nós tomamos algumas decisões na nossa vida, que imaginamos que Deus está naquilo, e às vezes não está. Muitas pessoas saíram daqui da nossa igreja, e chegaram para nós, e falaram, pastor, eu estou indo porque Deus me falou, assim, mas Deus falou mesmo. Não, falou. E qual o sinal que Deus te deu? Ele falou, não, ele falou aqui no meu ouvido, e eu estava orando, você estava orando, tá bom. E conversando, daqui a pouco, falou, bom, eu fico lá no meu quarto, sozinho, assistindo televisão. Você fica assistindo televisão ou orando? Não, pastor, eu fico assistindo televisão. Então não está orando. Queridos, é muito sério as decisões que nós temos que tomar. Está dentro do tema, do contexto daquilo que eu quero passar para os irmãos nessa noite. Todas as vezes que nós temos que realmente dar um passo, ele precisa assim ser firmado pelo Senhor, ser aprovado pelo Senhor, estar dentro do propósito, porque, queridos, olha, alguém chegar para mim e falar assim, olha, eu ouvi Deus falar para mim fazer isso, deixa eu te dizer, Abraão, pai da fé, é o nosso pai, amém? Você conhece Abraão da Bíblia? Deus falou com ele, Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Sabe quantos anos demorou para Deus falar novamente com ele? 50 anos. Não era todo dia, não é toda hora. Mas, queridos, nós sentimos, quando nós procuramos a Deus, nós entendamos os propósitos de Deus, nós temos a palavra, está aqui, a Bíblia Sagrada. Todo mundo tem Bíblia, Hoje todo mundo tem Bíblia, às vezes está no celular. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma bússola. Nós chamamos de manual do fabricante. Deus, ele fez você
E ele precisou editar o manual do fabricante. Aqui você tem resposta para todas as situações. Então, nós estamos comemorando 7 anos. Mas, veja bem, você acha que foi fácil para nós abrirmos esse ministério, de tomarmos esse passo? Algumas pessoas aqui, várias pessoas nos conhecem de antes e sabem. Não foi fácil. Foi de muita oração. Foi de esperar um tempo, a aprovação de Deus. Quando Deus usa alguém lá, um pastor que não me conhecia, não conhecia os meus filhos, não conhecia minha família, não conhecia ninguém. Ele pega e fala: pastor, liga e fala: estou com esse telefone aqui, não sei porquê. Não lhe conheço, não conheço sua família, não sei onde o senhor mora, aonde o senhor congrega, que igreja o senhor pertence, mas eu preciso falar contigo. Pois não, estou disponível, disposto a lhe ouvir. E marcamos já, naquele mesmo dia, ele foi lá, conversar conosco, dizendo, falou: olha, Deus está dizendo algo, e começou a transmitir algo com relação a essa obra aqui, sabe? Eu vejo o pastor e a sua família com um rebanho. Nós entendemos isso na linguagem, né, cristã, evangélica, aqui, o que é rebanho, o que é pastor, o que é ovelha, o que é... Nós entendemos isso. Fala: mas pastor, eu estou num lugar ali, eu sou uma orquestra que me dedico há alguns anos a ela. Meus filhos estão todos envolvidos. Mas Deus quer exatamente isso. E estava acontecendo algumas coisas, lógico, que estava acontecendo. É o que eu quero relatar aqui naquilo que nós vamos pregar esta noite. No mundo espiritual, já estava acontecendo, né? Por isso que quando algumas pessoas falam: Deus falou comigo, eu não tenho como contradizer. Mas algumas coisas começaram a acontecer comigo, com a minha família, e você vai notando mover, que é isso que Deus faz. Quando Deus quer te mover, Ele vai mexendo em situações. E aí nós estamos orando, e a coisa vai apertando, vai chegando o momento, até que, né, esse pastor vem e confirma isso. Depois dessa palavra, nós ainda, foram mais 9 meses, 9 meses, porque falei: pô, pastor, mas se é isso, eu não quero colocar a minha mão, porque quem é de igreja sabe, de repente, teve uma divisão, porque o pastor se rebelou. Não era nada disso. Nós já estávamos aqui, fomos enviados para cá, nós estávamos em obediência, fazendo aquilo que nos era determinado a fazer, servindo a Deus, com alegria. Já estava até propondo algumas reformas. Não sei se vocês notaram, a gente gosta de reforma, não muito grande, mas uma tintinha aqui, uma outra ali. A gente gosta de fazer as coisas para o Senhor com excelência. Sempre gostamos. É assim que nós marcamos o nosso ministério. E passaram 6 meses, o pastor voltou na minha casa: e aí, tudo bem, né? Vocês não tomaram nenhuma atitude? Não tomei ainda, não aconteceu. Ele falou: mas você quer saber como é Deus nessa situação? Vocês estão doentes, né? Alguns já ficaram bem doentes aqui, não foi? O Júnior quase morreu. Uma cirurgia de apendicite de última hora. Eu nunca tinha tido problema de pressão alta. De repente, precisei correr para o hospital com minha pressão lá em 23. Lá. Agora estava tendo um piripaque, como diz os outros, né? Um infarto, sei lá. Alguma coisa estava muito ruim. E assim por diante. E algumas coisas realmente estavam acontecendo de acordo com o que ele estava dizendo. É Deus apertando. Passaram-se mais 3 meses. E eu orando, minha família orando, até que chegou um momento exato.
depois de 9 meses, quando todos os acontecimentos se ajustaram, então, se nos abrimos e Deus nos trouxe para cá, então, de uma outra forma. Amém? Aqui está esse ministério. Nós louvamos a Deus. Tem algumas pessoas que estão em casa nos acompanhando, por não poder estar aqui, por exemplo, minha cunhada Edna, com seu esposo. Lá em Bebedouro tenho 2 irmãs que estão acompanhando neste momento, o meu cunhado. Eu sei que muitas pessoas estão, neste momento, sendo ministradas através desse trabalho aqui. Amém? Queridos, a palavra que eu quero meditar nesta noite está em Josué. Se você não quiser abrir a Bíblia, mas Josué é tão fácil, né, que aí no começo da Bíblia, talvez você já abriu. Josué capítulo 3, versículo 7, eu vou ler. O tema se inicia no capítulo 1, vem para o capítulo 2, capítulo 3, é a passagem do Jordão, todo mundo conhece. O povo saiu lá do Egito, Deus nomeou Moisés para que liderasse o povo, trouxe de lá uma multidão, a Bíblia nos conta, e eles foram e caminharam por um caminho que Deus nos levou, que foi o caminho do deserto. Estão lembrados disso? Estão. E eles peregrinaram no deserto por 40 anos. 40 anos. Mas chegou um momento em que eles iam adentrar a terra prometida. Moisés já era morto e Deus, então, disse: Josué, você comanda a entrada na terra prometida, em Canaã. Quem era Josué? Dos 12 espias que Moisés tinha escolhido para ver a terra, Josué e Caleb eram os únicos 2 dos 12 que trouxeram um relatório positivo, dizendo: olha, a terra é boa, mana leite e mel, a terra é bênção, a fartura, há coisas boas ali. Mas os outros 10 olharam com os olhos carnais, os olhos humanos apenas, e viram o quê? Gigantes, homens fortes, que eles teriam que enfrentar. Eles voltaram dizendo: olha, a terra realmente é boa, como Deus tem dito, como Ele tem prometido, porém, infelizmente, não vai dar para ele. Lá nós morreremos todos. Eles são gigantes, eles são homens de guerra, e eles vão nos acabar conosco, nós somos como gafanhotos perto deles. Mas Josué falou: não, nosso Deus vai nos dar essa terra. Sabe, queridos, é difícil de você ter junto contigo pessoas que alimentem os seus sonhos, os seus projetos, principalmente quando eles trazem desafios. É difícil. Quando a coisa, você chama para uma festa, para ganhar bastante, vamos lá que vamos gastar bastante dinheiro, você tem companhias, você tem pessoas ao seu lado. Mas quando você diz: nós vamos desbravar, aí a coisa pega. Queridos, eu não posso falar muito alto, porque senão daqui a pouco eu começo a tossir. Mas estão me ouvindo? Amém. Amém. Qualquer coisa aí, faz um sinal aí, Almir faz assim, qualquer coisa já sei. Pois bem, queridos, o versículo que eu vou ler é o versículo 7 de Josué 3. Diz assim: e o Senhor disse a Josué:
este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? Você entendeu esse texto? Essa leitura aqui? Você pode substituir aqui a palavra Josué por você mesmo. Poderia ficar assim: e o Senhor disse a vocês: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o povo, de toda a sua família, perante a sociedade, perante os seus inimigos. Sabe, queridos, Josué e Calebe foram auxiliares de Moisés. Vocês não encontram na Bíblia eles participando muito das decisões de Moisés, mesmo porque Moisés dependia de Deus, assim como nós dependemos de Deus. Os nossos propósitos têm os seus propósitos de Deus, aquilo que Deus faz. Nós não fazemos aquilo que nós queremos, é o que Deus quer para a nossa vida. Então Josué, eles estavam apenas como colaboradores, como nós temos aqui um grupo muito bom de colaboradores, de pessoas que estão ao nosso lado, aqui ao lado do pastor Júnior, ao lado do pastor Regiton, ao meu lado, nos ajudando, nos auxiliando, estão envolvidos para que a obra do Senhor se realize. Eles estão orando junto conosco, estão jejuando, consagrando as suas vidas para nos agradar, não, para agradar a Deus. Amém? Amém. E Josué, ele auxiliava Moisés, ele era capitão de exército, ele era guerreiro. Então, Deus sabia quem escolher, porque agora este momento era um momento decisivo, era o momento da posse. Enquanto eles estavam caminhando para o deserto, não era o momento da guerra. Sabe, queridos, há um momento em que Deus vai te preparar. Ele vai te preparar para um passo maior, para uma posição maior, para um nível maior. Porém, queridos, saiba disso, primeiro você precisa ser preparado. Não adianta nós queremos, nós almejarmos, você querer, é bom querer, mas primeiro nós vamos ser preparados. E o povo foi para o deserto, para ser preparado. Mas chegou o momento em que agora nós vamos tomar posse da terra, e Josué era um soldado, era um guerreiro, era um estrategista, militar, sabia guerrear, sabia enfrentar o inimigo, então Deus o colocou ali. Sabe, Deus coloca as pessoas no lugar certo. Não adianta ele pegar alguém que está lá, tem uma voz xoxa, não, eu vou substituir a Júlia. Não vai dar certo. Pegar a Júlia para fazer um trabalho que não é aquilo que ela está moldada para isso. Não vai dar certo. A Bíblia fala que Josué, ele precisava agora liderar o povo. E liderança, queridos, é diferente de você dar ordem, de você fazer. As pessoas têm que reconhecer. As pessoas têm que ver algo nessa liderança. E Deus falou: Josué, eu sou contigo. Se você ler aqui o primeiro capítulo, o segundo capítulo, você vai ver que é algo tremendo, Deus encorajando a Josué. Toda vez que Deus for dar uma missão a você, saiba que primeiro vem uma palavra de encorajamento. Primeira coisa, porque senão você vai desistir no primeiro obstáculo. E assim foi. Josué vai adentrar a terra de Canaã, mas Deus fala: olha,
eu não vou engrandecer os soldados, eu não vou engrandecer os levitas. Não, ele disse o quê? Eu vou engrandecer a você. A você eu trago para mim esta palavra. Eu quero que você traga para você esta palavra, ministre para você esta palavra. Deus, Ele quer nos engrandecer, ou seja, nos colocar em posição de destaque, em que as pessoas olhem para você e vejam a diferença que há em você de uma outra pessoa, porque você é especial. Josué era um homem especial. Ele ia substituir nada mais, nada menos que Moisés. E veja bem, quem era Moisés? Um grande estadista, que não houve mais em Israel um líder como Moisés. Não houve alguém que fosse tão capaz de conduzir uma multidão, um povo, saindo de uma nação como o Egito, indo para o deserto, e ele administrar esta situação. Imagina, mais de 2 milhões de pessoas, quase 3 milhões de pessoas, no deserto. Qual seria a estratégia de, por exemplo, dar água? Eu acho que uma das necessidades maiores no deserto, que é muito quente, é o quê? Tomar água. Quantos litros? Aqui eles recomendam para se tomar 2 litros de água por dia. Nós tomamos, né? Eu tomo meio copo. Não sei. Minha esposa balançou a cabeça. Às vezes eu tomo 3. Confesso, não sou muito de tomar água. Esqueço de tomar água. Por isso que eu não cresci muito. Se eu tivesse tomado água, talvez eu tivesse aí. Pois bem, Moisés, ele teve a capacitação de Deus para levar um povo e ser alimentado no deserto. Imagine quantas toneladas de carne precisava isso. E aí ele foi buscar aonde? Na fonte, em Deus. E Deus proveu todas as necessidades. Mas houve alguns espíritos de porco ali, algumas divisões. E Deus deu todas as orientações. Deus deu a Moisés as tábuas da lei. As tábuas da lei. E Moisés conduziu por 40 anos assim este povo. Só que, agora, Josué está substituindo exatamente esse grande líder. Não sei se você já substituiu alguém no seu trabalho, em algum lugar, em alguma situação, foi substituir alguém. Alguém que você imaginava assim, que era top. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. Por exemplo, quando era garoto, eu chegava na igreja e eu ficava olhando exatamente para o louvor, para a adoração, para a banda, né? Naquela época era a banda, né? Gilberto tocou muito em banda. Que mais? Tem outro irmãozinho ali, cadê? Ele está aqui, que é de banda, que mais lá? Tocar em banda, aquela banda de trompete, trombone e baixo, tuba, pó, assim, exatamente desses daí. E eu tinha um maestro ali, o maestro Valdemar, que foi o que me ensinou música. Valdemar era um policial rodoviário, ele era grandão, né? Punha aquela farda de policial rodoviário, eu achava aquilo lindo, falava, nossa, eu vou ser policial rodoviário também. Mas não tinha altura para isso. Naquela época existia, eles tinham essa exigência de altura. E o Valdemar, então, era a minha referência. Eu olhava para o Valdemar e ele, como ele dominava a música, como ele tocava o seu instrumento, como ele regia a banda, às vezes fazia arranjos. E, nossa, eu quero ser igual o Valdemar. Eu quero ser maestro como ele. Era a minha referência. Mas chegou um dia, eu sempre me dediquei à música. Aí chegou um dia que aconteceu um problema lá e o Valdemar
Não podia ser mais o maestro. Aí, caramba, vai você. Eu substituí o meu mestre. Falei, não estou à altura. Foi uma responsabilidade muito grande para mim, e que era garoto ainda, jovenzinho, regi a banda, regi o coral, e fiz isso muitos anos, já jovem, muito jovem. Eu comecei a trabalhar muito cedo, e eu fui trabalhar no jornal, e aí tinha uma máquina lá, que era o que fazia a composição do jornal naquela época, hoje já está superado, chamava linotipo. E aí tinha um rapaz lá, chamava João Rosa. As pessoas que são referência para nós, podem ver que a gente não esquece o nome. Olha que eu já estou esquecido, hein? Mas, João Rosa, eu ficava vendo, ficava admirado dele trabalhar naquela máquina ali, no tipo, tinha um teclado, né? E digitava aquilo lá, e aquela máquina rodava, ele digitava com de novo, e eu ficava, né? Não quero aprender isso aí. E João Rosa me ensinou a ser linotipista, né? Linotipista, e essa profissão me serviu até eu sair da faculdade de engenharia. Depois que eu saí da faculdade, não fui mais ser linotipista, fui ser engenheiro. Hoje nem existe mais essa profissão. Em alguns casos tem sim, algumas gráfica, por aí. Mas é muito raro, já está superado por offset, pela impressão digital e etc. Mas não, era uma referência, mas quando o João Rosa arrumou um trabalho em um outro lugar, e ele foi embora, pediu as contas, foi embora, aí o diretor, cara, não, você está aprendendo aí, né? Você está praticando, agora é a sua vez. Foi uma responsabilidade muito grande. Eu imagino assim que para Josué foi a mesma coisa. Mas Deus disse para ele, eu vou te honrar. Sabe que quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, a primeira coisa que Deus faz é te honrar. É dizer, eu sou contigo, eu vou com você, eu vou fazer. Mas é interessante que, quando nós vemos esse texto aqui de Josué, nós vamos ver que Josué, ele vai passar também por um teste. Ele vai passar por um teste, por quê? Deus caminha, parece que sempre no sentido contrário. Nós queremos as coisas mais fáceis, né? Eu quero fazer isso porque, nossa, tranquilo, ganha bem, trabalha pouco, não precisa ficar de pé, não precisa fazer, não trabalha final de semana. Você quer sempre fazer as coisas mais fáceis. Assim mesmo. Eu, quando vou lá lavar a cozinha, lá em casa, arrumar a cozinha, ajudando a minha esposa, eu gosto de lavar os pratos, os talheres, então são mais fáceis, né? Panela, eu não gosto, não. Né? É difícil de lavar panela. Eu acho. Tem alguns irmãos aí que talvez tenham prática. Nós queremos fazer sempre o que é o mais fácil, mas Deus falou, olha, Josué, vou te honrar. E aí vem a prova, minhas coisas difíceis. Parece assim que esses momentos que a gente passa, parece que são intermináveis. Imagino isso com José. Porque José, ele chega próximo ao Rio Jordão para atravessar do outro lado e tomar posse da terra. Estava facinho. Estava perto, era só atravessar o Jordão. Mas sabe o que acontece? Nesse período aí, diz que foi, aqui o texto fala que era no 10º dia do primeiro mês. Talvez você vai ler assim, dia 10 de janeiro. Não, o calendário era diferente para eles. Eles estavam na primavera. Era o período de cega, ou seja, da colheita, que está o texto. Fala que eles estavam colhendo. Mas nesse período era o período de chuva. É o período chuvoso. Que bom, está chovendo. Mas eles tinham que atravessar o Rio Jordão. O que acontecia?
nesse período. O Rio Jordão, que era um rio pequeno, ele tinha uma calha, o leito do rio, pequeno, a profundidade 45 metros, mas a ribanceira, ou seja, as margens, de 1,5 km. Então, chovia bastante nesse período, que era a primavera, a água subia, as águas iam parar para as margens. Onde estava o povo? O povo estava próximo à montanha. Tanto que os espias que foram espiar Jericó, um pouquinho antes, eles fugiram de Jericó e foram o quê? Para onde? Para as montanhas. A hora que eles descem da montanha, encontra Josué. Josué, está tranquilo, nós podemos ir. Diz o texto que não se podia passar pelo Jordão. Existia uma barreira, existia uma dificuldade a ser vencida. Sabe, queridos, alguém poderia estar lastimando, né? Dizendo, poxa, bem agora que Deus arrumou esse emprego para mim, olha o que está acontecendo aqui. Bem agora que fiquei grávida, bem agora que fiquei doente, bem agora que aconteceu. Às vezes os fatos acontecem exatamente quando não se pode acontecer. Josué está com o povo agora diante de um obstáculo. Mas Josué traz o povo bem para a margem. Diz o texto que eles ficaram acampados ali, olhando para o que estava acontecendo, olhando para a frente. Você já chegou numa situação em que você precisa resolver e não sabe como resolver? Você fica ali, e agora, Jesus? E agora, Senhor? E agora, Pai? E agora, mãe? E agora, marido? E agora? Às vezes você não sabe como resolver, como fazer. Diz o texto que eles ficaram 3 dias. Sabe, queridos, por quê? Está nos ensinando que nós precisamos esperar o agir de Deus. Aguardar a solução que vem do alto. Josué, ele sabia que tinha que atravessar. Deus já tinha dado ordem, mas ele estava lá esperando. A arca já estava posicionada. Ele já deu ordem, olha, a arca vai sair primeiro, na frente, nós vamos atrás, 1,5 km de distância, para que todos vejam. Por quê? Lembra-se que estava alagado. Era água. Alguém podia cair num buraco. Obstáculos que você possa imaginar. Eles estavam aguardando, esperando. É por isso que o salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha voz. Queridos, às vezes nós queremos tomar decisões que Deus não vai estar aprovando. Nós queremos agir de forma que Deus está reprovando. E a Bíblia aqui nos ensina que o melhor é nós esperarmos. Josué ficou com o povo aguardando. Harold Macmillan foi um ministro da Inglaterra entre 1957 e 1963. Foi um grande período daquele homem. Numa certa ocasião, ele estava dando entrevista a uns jornalistas e eles perguntaram. Alguém perguntou, um dos repórteres perguntou para ele: senhor ministro, o que é mais difícil ser como ministro? Ele disse: olha, é enfrentar os eventos. Rapaz, é difícil de enfrentar os eventos. Eventos, do latim, eventus, significa
do que os acontecimentos. Aquilo que acontece, aquilo que ocorre, e muitas vezes você não está esperando. Por exemplo, há eventos que são naturais, da natureza. Uma tempestade, por exemplo, é um evento. Ele pode ser previsto ou não previsto. Hoje nós temos bastante recurso de prever uma tempestade. Katrina está chegando lá na costa sul dos Estados Unidos. Aqui no sul do Brasil está chegando uma grande nevasca. Alguns eventos assim. E às vezes nós não estamos preparados para esses eventos, às vezes até corriqueiros. Mas também tem os eventos que são normais. Por exemplo, esse aqui é um evento. O culto é um evento. Nós vamos para o culto. Eu vou para um evento lá na igreja. Um culto, uma adoração, uma reunião. Mas nós precisamos estar preparados para isso, para esses eventos, que às vezes nós não esperamos e acontece rapidamente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo a igreja em Coríntios, ele escreve assim: vigiai, estar firmes na fé, portai-vos veronilmente e fortalecei-vos. Vigiai, que é vigiar? É estar alerta, é estar atento, é estar o quê? Preparado. Queridos, se nós não estivermos preparados para aquilo que pode ocorrer e nós não estarmos prevenidos para isso, não estarmos sabendo que vai acontecer. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24, ele diz, lá na parte final do versículo, porque pela fé estais em pé. Pela fé estais em pé. Por isso que o crente fraco na fé, ele está fadado a cair. Para ficar de pé, um cristão para estar de pé, a sua fé tem que estar bem alicerçada em Deus, na palavra de Deus. As suas convicções têm que ser firmes, para que ele não balance entre um pensamento e outro. Quando o ataque de Satanás na sua mente, no seu coração, no seu corpo, nas circunstâncias da vida, venha lhe atingir, para ele estar firme, para ficar de pé, para aguentar. Queridos, já passamos por tantas situações. Olha, se não tivéssemos firmes na fé, já teríamos desistido, já teríamos desanimados, já teríamos caído, já seríamos frustrados, mas Deus tem nos mantido, tem nos colocado de pé. Se Deus tem colocado você de pé pela sua fé, mas se você se sente fraco, não sei se eu vou, se eu não vou, se eu faço, se eu não faço, querido, fortaleça a sua fé. E nós temos pregado aqui constantemente, e esses dias tem sido esse tema da nossa fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui constantemente chamando você a reflexão de estarmos unidos, ouvindo o que é a palavra de Deus, para que a sua fé não seja abalada. Queridos, Josué vai atravessar o Rio Jordão. Era o pior momento possível. Era o pior momento possível. Alguns poderiam falar, poxa vida, por que Deus não esperou, então, o período da seca? Aí o rio diminuía, ficava fácil para atravessar ali. Uma pessoa atravessava o Jordão tranquilamente, duas sim. Tanto é que os espias estavam lá em cima da montanha, desceram, atravessaram o Jordão e chegaram até Josué. Era fácil. Agora, uma multidão, um povo, Israel já era uma nação, onde tinha mulheres, onde tinha crianças, onde tinha idosos. Não que idoso seja problema, hein? Idoso é solução. Não é, Devaneira? Devaneira jovem ainda vai chegar.
né? Em nome de Jesus. Não vai morrer antes. Não. Mas, que tinha junto ali com aquele povo todo? Tinha a mudança deles. Eles desarmaram, tinham que desarmar todas as suas tendas, iam jogar fora, ia queimar, ia deixar. Não. Eles tinham que levar toda a mudança, tinham que levar todos os alimentos, toda a provisão, tinham que levar os animais, todos os animais, todo o gado, ia entrar em Canaã. E agora, como é que nós vamos atravessar o Rio Jordão? Era um momento impróprio para isso. Mas é nesse momento. Sabe, queridos, é isso que Deus faz conosco. Mas pastor, como é que vocês vieram para cá no momento mais impróprio? Mais difícil que você possa imaginar para nós? Sabe, as coisas que acontecem na nossa vida é exatamente isso, para provar o que é a nossa fé, a nossa integridade em Deus, o que é que nós estamos crendo, estamos confiando. Sabe, queridos, não existem imprevistos em nossas vidas. Sabe por quê? Podem não estar no nosso calendário, podem não estar na nossa agenda, mas está na agenda de Deus, no calendário de Deus. Ele está no comando das nossas vidas. Então, as coisas que nos acontecem, Deus já conheceu. Aquilo que está ocorrendo com você, que está ocorrendo comigo, Deus já sabia, Ele é presciente. Já estava na agenda dEle. Ele sabe disso. Por isso que Ele está do teu lado. Ele falou, não posso deixar essa menina sozinha, não posso abandoná-la, porque ela vai passar por uma situação difícil, eu tenho que estar aqui do lado. Esse rapaz, ele vai ter uma prova difícil na vida dele. Sabe, queridos, nós temos que estar sensíveis. Eu estava aqui na igreja, de repente a Ariane vai visitar uma amiga dela, uma irmã de oração, e a irmã lá fala assim, olha, nós precisamos orar muito pelo pastor Carana, vamos orar por ele. E ela me avisou, comecei a orar, começamos a orar. Um grupo de irmãos toparam estar comigo, e nós começamos a vir aqui aos domingos de manhã. Eu estava bem. Ninguém imaginava que eu estaria na UTI, já o médico querendo entubar, querendo fazer todos aqueles procedimentos, que muitas pessoas foram à morte. Sabe, queridos, na agenda de Deus, queridos, tem alguma coisa lá que você não saiba. Por isso nós temos que estar preparados. Os eventos que são imprevistos, eles servem para nos moldar. Sabe? Nos moldar, eles muitas vezes nos chocam. Muitas vezes eles colocam em posição de crítica. Mas ele serve, é como um caminhão, quando ele chacoalha, ele sai, ele faz uma carga, ele sai pela estrada, ele passa num buraco, numa lombada e começa a chacoalhar. A carga começa o que? A se moldar. Ela chega diferente de como ela saiu. Na nossa vida, exatamente isso. Os problemas, ele vem e começa a nos ensinar. Você não pode sair igual como quando você entrou num problema. Quando você começou a enfrentar uma situação. Quando você sair, tem que ser diferente. Os acontecimentos que às vezes vêm para a sua vida é exatamente para ensinar você, a te capacitar a você, para que quando vier outros problemas, você saber como enfrentar. E aqui desse texto nós aprendemos algumas coisas, que Josué, ele comandou exatamente numa situação difícil, nas mais difíceis, porém,
ele passou tranquilo. Porque diz o texto que tinha a arca, que significa a presença de Deus. Ele disse, quando puser os pés na água. Querido, não era chegar no meio, não. Se fosse para chegar no meio, eles teriam morrido todo afogados. 45 metros de profundidade. Mas, diz o texto, que quando eles colocaram os pés, os sacerdotes chegaram primeiro e colocaram o pé na água, as águas se abriram. As águas se abriram para eles passarem. Deus exatamente faz um milagre que você nunca imagina, nunca espera, porque o nosso Deus é o Deus que sempre nos surpreende. O problema está difícil, quero te dizer para você, que Deus é o maior aproveitador de situação. A situação que você está enfrentando, Deus vai tirar proveito. Da doença, Deus tira proveito. A falta de dinheiro, escassez de recursos, Deus tira proveito. Problemas no relacionamento, Deus tira proveito. Mas o que Josué fez? Olha, vocês vão ficar olhando para a arca, para a presença de Deus. Nós não podemos perder a presença de Deus de vista, querido. Por isso que nós temos incentivado você, incitado a vocês a buscarem a presença de Deus, se aquecerem cada vez mais, porque a presença de Deus é que nos vai levar do outro lado, ou seja, a solução do problema. E assim eles fizeram. Diz que, no versículo 4, desse modo saberão o caminho a seguir, sabe? O Senhor, Ele nos dá a orientação. Nós vamos seguir sempre em frente. Os problemas vão ser daqui para frente cada vez mais difíceis. Não vamos dizer para você, enganar você que, olha, vai ser tudo só rosas, só perfume, só bênção. Não, Deus é conosco. Ele tem o melhor para as nossas vidas, mas os problemas nós vamos enfrentar. E agora, com a vinda de Cristo que está se aproximando, alguns dizem que Jesus está voltando. Não, Jesus não está voltando. Ele voltará, mas ele não está voltando. Porque a hora que ele voltar, vai ser como o quê? Um piscar de olhos. Bom, quando você imaginar, Jesus já voltou. Então ele não está voltando, mas ele vai voltar. E muito em breve, ele vem buscar a sua igreja, vem buscar a você. Amém? Eu quero terminar dizendo que Josué, ele ordenou para que, quando aqueles homens que estavam no meio do Jordão saíssem de lá, que estavam sobre as pedras, tirassem 12 pedras. Os príncipes foram lá e tiraram 12 pedras e montaram um altar. Sabe o que é isso? Adoração ao Senhor. Um memorial, uma lembrança. Eu me lembro de todos os feitos que Deus fez na minha vida, todos os milagres que Deus fez na minha vida, os pequenos e os grandes. Sabe, um dia eu fui no otorrino. Na minha família todos têm problema de audição, mas eu tinha, ainda jovem, um problema grave, e eu não podia entrar numa piscina. Aí já pensou um jovem, né, que nem o Marquinhos, assim, querer ver uma água, uma piscina, quer pular dentro, e pulava numa piscina, no outro dia o ouvido já estava inflamado. Aí fui no otorrino, uma certa ocasião, e aí ele olhou, me examinou, falou: você teve o tímpano furado, né? Mas você já fez a cirurgia, está tudo bem. Não, mas
eu vim aqui porque eu imaginava que eu estava com um tipo no furado. Não, mas você não fez a cirurgia? Eu falei, não. Mas o nosso Deus já tinha me operado, já tinha me curado, e nunca mais eu tive infecção de ouvido, nunca mais, sabe? E era difícil, era terrível, doía muito, tive muitos problemas, mas Deus me curou, nunca mais tive infecção de ouvido. Então, esses memoriais na minha vida, o que aconteceu com a minha esposa, o que aconteceu com meus filhos, para cada um dos filhos eu tenho um milagre para revelar, para testemunhar. Eu tenho algo para falar. Para o Régio, na vida do Júnior, na vida do Evandro, na vida da minha esposa. Os médicos queriam tirar o seio dela, falaram assim, ela está com câncer de mama. Está lá, tranquila aí. Então é isso. Muitas vezes nós queremos achar que Deus não está conosco. Não, querido, Deus está com você. Se você louvou a Deus nessa noite e reparou nas letras, das melodias, o primeiro louvor dizia assim: há um outro na fornalha. O que é a fornalha para nós? Provação. É a situação que nos aperta, que nos traz grandes constrangimentos, muitas preocupações, lágrimas. Mas havia um outro junto a mim. Sabe, na fornalha, Deus está lá. Então nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos vai fazer perecer, voltarmos atrás. Por quê? Como nós dizemos, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, de todo o nosso louvor, de nossa adoração. A minha vida vai ser do Senhor. E Deus honrou Josué. Tanto é que no versículo 14 aqui do capítulo 4, diz assim, olha, 4:14. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Aqui temer Josué tem o mesmo significado de honrar, de obedecer, de estar ao lado, de reconhecer a autoridade. Sabe, queridos, é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer exatamente te engrandecer, ou seja, te honrar. Josué, ele se pôs à disposição, ele não fugiu da raia, ele não desanimou. Mais para frente, quando o povo queria dispersar, ele disse o seguinte: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, queridos, os dias podem passar, as situações podem vir, as dificuldades vão vir, mas pensam que você tem um Deus que é supridor de todas as situações. Em nome de Jesus, eu gostaria que você ficasse de pé. Eles tomaram aquelas pedras, 12 pedras, e edificaram ali uma torre, um altar, como um memorial, para que pudessem testemunhar de geração em geração o que Deus tinha feito. Sabe, querido, na nossa casa, no nosso lar, tem que ter um altar de adoração ao Senhor. Você tem que testemunhar aos seus filhos aquilo que Deus fez. Sabe, queridos, nós não aceitamos que você passe uma vida inteira sem conhecer a Deus, sem reconhecer a sua soberania, sem usufruir desta autoridade, daquilo que Deus tem liberado para você. Tome posse daquilo que Deus tem feito, e de repente reconhecer isso, e ser grato a isso.
Então, nas nossas reuniões familiares, nós relembramos aquilo que Deus fez na nossa vida. Os momentos que nós passamos, sabe o que os momentos que mais nos ensinaram, que mais nos levaram mais perto de Deus, foram os momentos difíceis, como essa que eu passei, como minha esposa passou 1 ano, sofrendo, sem se alimentar, e depressão, e ela, ali 1 ano, ela vai testemunhar isso, e ela foi perdendo peso, e agora, daqui a pouco não tinha mais força, eu levava ela para o banho, eu tinha que desviar meu olhar, para ela não ver o que eu estava chorando, porque era pele e osso, queridos, são dessas coisas que nós nos lamentamos, sabe, não é o futebol, não é a política, não é a situação do país, que é o centro da nossa adoração, ou seja, da nossa conversa, dos nossos encontros, mas nós sempre estamos falando das maravilhas de Deus. O Júnior chega: pai, você viu aquele rapaz ali? Ele foi para o culto, ele estava com problemas de pedras nos rins terríveis, e na hora da oração ele sentiu um calor tremendo. No outro dia ele expeliu todas aquelas pedras, que sairia só com cirurgia. Oh, glória a Deus, aleluia, amém, louvado seja o Senhor. Mas você sabia o que aconteceu lá com o Almir? Ele não, pois ele também com o mesmo problema, ele levou lá na igreja, lá as pedrinhas, as pedronas lá, uma rocha lá, que ele também estava sofrendo com aquilo lá. Sabe, querido, se alimente daquilo que Deus está fazendo, se prepare para coisas maiores que Deus realizará. Não se frustre com as situações de programa de televisão, sabe, não se alimente com notícias que o mundo aí está oferecendo, notícias de derrota. Mas você pertence a um povo que vai compor um reino de Deus, um reino especial, sabe? Eu quero te incentivar nesta noite a que você faça esse altar de adoração ao Senhor. Senhor, eu te glorifico e te exalto o teu santo nome, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque tu és bom. Tu és o meu Deus, minha rocha, minha fortaleza, minha fé está em Ti, Senhor. O meu amor, Senhor, está, Senhor, dedicado a Ti, porque Tu és aquele que me liberta todo dia da ação do inimigo, aquele que me liberta do ataque de Satanás. Senhor, que me liberta das hostes infernais, do poder das trevas. Sabe, querido, são essas palavras que vão determinar na sua vida. Josué podia ter ficado ali 3 dias, chorando a situação, levando o povo a chorar, se lamentar. Não, sabe o que eles estavam fazendo ali? Olhando para a arca, olhando para a presença de Deus. Eles estavam ali aguardando um momento que Deus ia agir com milagre. Sabe, queridos, levanta a sua voz, fala: Senhor, eu só estou aguardando um momento da minha vitória. Eu só estou esperando, Senhor, a hora que esses problemas vão ser resolvidos, que a minha família toda vai estar aqui comigo, adorando ao Senhor, quando o Senhor vai ser solucionado todos os meus problemas de provisão financeira. Senhor, eu só estou aguardando, mas eu vou fazer a minha parte. Sabe, queridos, Deus quer que você faça a sua parte. Deus só vai agir como resposta da tua atitude. Deus, Ele não vai fazer nada daquilo que você não quiser. O Espírito Santo é cavalheiro, Ele não vai agir na sua vida se você não quiser. Deus, Ele vai respeitar a tua decisão.
mas a minha decisão, eu já tomei. Vou continuar servindo ao Senhor. 70 anos, 75, quem sabe? 80. Se Jesus não vier, Denis, é 90, será? Eu vou continuar servindo ao Senhor. Amém? Que Deus seja glorificado na sua vida para sempre. Feche seus olhos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pai, eu glorifico e exalto o teu santo e eterno nome, Senhor, porque tu continuas sendo fiel. Senhor, assim como tu fosse, Senhor, com os homens lá do passado, assim, Senhor, como foste fiel com Josué, Senhor, tu continuas sendo o mesmo. Foi assim, Senhor, com os meus avós, foi assim com meus pais. Senhor, assim será, Senhor, comigo, com a minha geração. Senhor, vai ser assim com a tua igreja, Senhor, porque tu és aquele, Senhor, que não pode mudar, Senhor, as situações que estão determinadas, a não ser pela tua própria vontade. Pai, Senhor, eu ministro sobre cada um aqui nesta noite, Senhor, pessoas que têm vivenciado, que têm vivido problemas que eles acham insolúveis, ó Deus. Senhor, que não tem a solução, Senhor, que é impossível, ó Pai, mas a tua palavra diz que tudo é possível para aquele que crê. Ó Pai, e nós cremos, e nós ministramos, ó Deus, a tua bênção, Senhor, sobre cada vida. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Oh Pai, vai ministrando sobre cada coração aqui, sobre cada vida, sobre as pessoas, Senhor, que estão nos seus lares, que estão nos ouvindo, que nos ouve neste momento, ou que vai ouvir daqui a alguns dias, daqui a um tempo. Ó Pai, que tu possa estar ministrando nesses corações, entrando com solução. Senhor, eu te peço, em nome de Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, toda a honra.